Hoje o programa Nos Bastidores convida você para conhecer o Museu da República, também conhecido como Palácio do Catete. Foi aqui que na noite de 23 para 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas deu um tiro no peito e mudou o rumo da história política do país. Vamos até lá? Bem, eu já estou no interior do Museu da República, também conhecido como Palácio das Artes. E aqui eu vou conversar com a diretora Magali Cabral. Como vai, diretora? Como vai, Edgar? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da história deste palácio que marcou época e ainda marca na nossa história contemporânea. Com certeza. Ele, primeiramente, Palácio Nova Friburgo, a partir da construção do palácio pelo Barão de Nova Friburgo, um rico fazendeiro, possuía cerca de 15 fazendas no estado do Rio de Janeiro, português. E então ele constrói esse palácio em 1858. E o palácio vai ficar pronto em 1867. Palácio das Águias, porque mais adiante, já como sede do poder da República, as águias que inicialmente haviam no telhado do palácio foram substituídas por ocasião da ocupação da presidência da República, mas depois retornaram, acho que com o presidente Arthur Bernardes. Mas Palácio do Catete eu acho que é o nome mais marcante desse palácio. Desde a época da sua construção até hoje, sofreu algumas mudanças e reformas, não? Sim, ele foi construído, como eu disse, em 1858, 1867. E adaptado para abrigar a presidência da República? Sim, aí 20 anos depois, a família do Barão, o Barão construiu o palácio e morou aqui cerca de 4 anos. A família continuou, os filhos venderam, ia ser um hotel, ia se transformar em hotel esse palácio aqui. E aí o conselheiro Mairinck, que era um dos acionários do hotel, o hotel não deu certo, ele comprou e ficou proprietário. A família, ele não chegou a morar, usava para fim de semana tomar banhos de mar, porque o mar chegava ao fundo do jardim do palácio. E depois então ele hipotecou o governo federal e finalmente o governo federal comprou. No governo Prudente de Moraes então decide instalar aqui a sede do governo. Aí ele sofreu uma série de reformas para receber a presidência da República. Basicamente, o segundo andar, daqui a pouco nós vamos visitá-lo, é que não sofreu alterações. Professora, fale um pouco desse hall de entrada. Esse hall majestoso, a escadaria, né? Veio do exterior, toda montada aqui. O palácio, na época do Império, quando o Barão de Nova Friburgo constrói esse palácio, ele foi considerado um dos mais ricos palácios do Rio de Janeiro na época do Império. Ele tem um detalhe muito interessante, que não era próprio dos palácios do século XIX. Ele é de frente para a rua. Normalmente os palacetes eram construídos no jardim, um jardim em torno. Esse reza uma lenda, que a gente, lenda, que a baronesa de Nova Friburgo teria dito: ó barão, eu vivo no interior, nas fazendas, 15 fazendas. Na mesma época que ele construiu esse palácio, ele construiu um palacete no interior do estado, numa de suas fazendas. E ela então disse para ele: barão, eu vivo no interior, no meio do mato. Então você acha que eu venho para a corte para ficar num palacete no meio do jardim? Eu quero o palácio com as janelas para a rua. Na sala aqui à direita, nós temos uma exposição sobre o Barão de Nova Friburgo e sua família. À esquerda, nós temos uma sala de exposições temporárias. Ao fundo, no primeiro andar ainda, vamos lá, nós temos o chamado salão ministerial.
Na época da presidência da República, era aqui que o presidente se reunia com o seu ministério. A gente pode ver em cima da mesa as pastas dos respectivos ministros. Pedimos desculpas porque as cadeiras estão em restauração, então não estão aqui nesse momento. Nós, ao final do ano, iniciamos uma série de restaurações de objetos do museu. Agora é bom dizer o seguinte: na época do Barão era a sala de refeições da família, quando o Barão era o proprietário. A partir da República é que passa a ser a sala ministerial. E aqui há dois quadros que chamam bastante atenção. Lá em frente é o quadro do compromisso constitucional. O presidente da República está ali assinando o compromisso constitucional. E aqui do lado de cá nós temos o quadro da confecção da primeira bandeira brasileira. Nós vamos perceber que os salões do museu são sempre pé direito muito alto. Pé direito alto, todo trabalhado, todo decorado, porque era um palácio, né? Ele foi feito para ser um palácio inclusive. O arquiteto alemão fez o palácio em 1858 nos moldes de um palácio renascentista, assim, inspirado na Itália. Eu convidaria então agora para nós irmos ao segundo andar do palácio, que é o chamado de andar nobre. Esse andar, praticamente durante a ocupação pela presidência da República, não foi mexido. É realmente de uma beleza, né? Essa claraboia foi pré-moldada na Alemanha e trazida para cá. Então, são detalhes, né? A cada momento há um detalhe para a gente observar. É bom também observar nesse segundo andar que as salas são muito ecléticas. Cada sala merece um dia de dedicação. Esse é o chamado salão amarelo. O mobiliário dos salões, temos mobiliário brasileiro e mobiliário francês, muito mobiliário francês. Barão viajava e adquiria mobiliários e esse mobiliário foi mantido. Esse é o salão morisco. Eu falei, ó, reparem o detalhe da decoração, que é toda baseada na cultura oriental, né? Oriental. A falta de objetos aqui nessa sala é porque estão todos em restauração. Quantos funcionários hoje tem o museu para a manutenção desse acervo? Somos poucos em relação à quantidade de acervo. Somos em torno de 60 entre administrativo e técnicos, né? Mas em termos de técnicos, eu considero muito poucos. Eu preciso de mais museólogos. São poucos. Eu sou museóloga, a minha assessora é museóloga e temos mais 3 museólogos. Mas para esse palácio é pouco. Nós estamos na sala de banquetes. Era a sala de banquetes na época do Barão de Nova Friburgo e continuou sendo o salão de banquetes na República, né? Vocês podem perceber o detalhe das armas da República nos pratos, né? Agora, a última reunião ministerial de Getúlio Vargas foi feita aqui, pouco antes da morte dele. Ele não fez lá embaixo, ele fez nesta sala a última reunião com o ministério dele. Daqui ele foi para o quarto dele, para onde nós vamos daqui a pouco. Mas eu queria mostrar uma coisa ao visitante, né? Ao telespectador e futuro visitante, né? Eu queria que viessem comigo para a sala que nós inauguramos no último dia 15 de novembro, que é
um espaço que nós chamamos de espaço de atualização. O que nós queremos com esse espaço? Que o visitante encontre um lugar para descansar. Então, nessas cadeiras, o visitante senta. Ele encontra aqui os jornais do dia para ele ler. Nós temos aqui leitores sobre vários aspectos do museu. Então, o visitante também pode retirar o texto, sentar, ler com calma, por exemplo, sobre o museu, sobre o Palácio Nova Friburgo, quando ele era Palácio Nova Friburgo, sobre o jardim, sobre os presidentes que habitaram o palácio. Foram 18 presidentes que ocuparam o palácio, tá? Então é essa a ideia, um espaço que o visitante tem, né, de aconchego. E chamar atenção para o elevador presidencial. Esse era o elevador usado pelo presidente da República. Esta porta praticamente escondia a entrada do elevador. Sim, claro, o elevador é preservado, né? A privacidade do presidente. Eu queria mostrar a vocês um outro detalhe interessante que não era próprio também das casas no século dos palácios no século XIX. A capela era fora, no jardim. Aqui a capela é dentro da casa, dentro do palácio. Vocês podem prestar atenção nos detalhes da decoração, né? No teto, nas laterais, enfim. Era aqui que a família do barão fazia suas orações dominicais, pelo menos. Como eu disse de início, esse andar não sofreu modificações para a ocupação da presidência, mas sofreu uma modificação que eu acho que é um detalhe interessante. Vamos lá no outro salão para eu mostrar a vocês no teto. Bom, então o detalhe que eu queria falar da pequena intervenção neste andar nos salões. No teto nós temos o 15 de novembro de 1889, aqui desse lado, lá o 21 de abril de 1500, aqui o 7 de setembro de 1822, o 13 de maio de 1888, ou seja, datas significativas da história do Brasil. E nos 4 cantos nós vamos ter as armas da República. Pequena intervenção nesse salão pompeano pela decoração. Vocês podem ver porque que ele se chama Salão Pompeano, né? São as imagens de Pompeia. Uma pequena intervenção para marcar a presença da República nesse andar. Aqui ao lado, então, também tem uma pequena intervenção com as armas da República novamente, né? Novamente nos portais. E este é o Salão Nobre, era o salão de dança, o salão de baile, onde as grandes festas aconteciam aqui. Se a gente prestar atenção, de repente a gente escuta o frufru das saias das damas com suas saias, seus vestidos de seda, né? Dançando nesse salão. Quantas pessoas visitam mensalmente o museu? 3.500, 4.000, às vezes chegamos às 5.000. O museu é aberto de terça a sexta, de meio-dia às 5, sábado, domingo e feriado, das 2 às 6. Às quartas-feiras e aos domingos, a visitação é gratuita.
E durante os outros dias, menores de 12 anos e maiores de 65 não pagam. Quais são as principais atividades do museu? Suas exposições, acima de tudo, né? Suas exposições temporárias sobre temas, como esse ano a gente pretende fazer a da Constituição, comemorando os 20 anos da Constituição. Mas, além disso, a gente tem um belo serviço educativo que atende a professores, escolares, grupos que peçam alguma visita especial. Temos o projeto Música no Museu, que a gente abriga o projeto. O projeto não é do museu. É um projeto que nós cedemos espaço, mas hoje já é tão integrado que é a mesma coisa. Fazemos cursos, conferências, ciclos de palestras, às vezes um teatro, enfim. Além disso, o museu oferece, tem cafeteria, tem cinema, tem livraria. E essa porta, professora? Essa porta é o outro elevador do palácio. Esse é o elevador que o público usa, né? Não, como ele só tem uma capacidade de 2 pessoas, é para as pessoas de idade, portadores de necessidade. É o elevador que era utilizado pelos funcionários do palácio na época da presidência e hoje pelo público. E aí eu vou convidá-los a irmos ao 3º andar, ou 2º térreo, 1º, 2º, onde vamos ao quarto do Getúlio. Subindo a escada, vocês vão ver uma reprodução de assinaturas de pessoas presentes ao velório de Getúlio, aqui no Palácio. Bem, estamos chegando aos aposentos do Dr. Getúlio. Devido a uma forte crise política instalada no país na década de 50, o Dr. Getúlio, na noite de 23 para 24 de agosto de 1954, dava um tiro no peito e aparecia morto naquela cama. É impressionante como até hoje os visitantes vêm em busca, 54 anos depois, querem ver a cama, querem ver o quarto de Getúlio. Agora é interessante que a crise política reverte, né? Ele muda o rumo, né? Ele muda o rumo completamente. Quer dizer, Carlos Lacerda, que era o feroz opositor, declara que quando estávamos em plena festa, íamos começar a dançar, acabou o baile. E a sua famosa carta testamento teria sido escrita ou não por ele, mas o fato é que ele tinha sempre essa coisa de talvez se matar. Já na Revolução em 32, da Revolução em 32, ele fala alguma coisa. Então ele já devia ter alguma coisa alinhavada. E aí no próprio dia da morte, a carta testamento sai, deixo a vida para entrar na história. Entrou na história realmente. Esse mobiliário do quarto de Getúlio é obra de uma firma do início do século XX no Rio de Janeiro, chamada Leandro Martins. A casa de Rui Barbosa tem móveis também dessa mesma casa. O trabalho de marquetaria feito no móvel é realmente uma obra de arte. Uma obra de arte. Era a casa Leandro Martins, estabelecida no Rio de Janeiro, no início do século XX. Em se tratando de Getúlio, eu convidaria para vermos então o pijama e a arma usada para acabar com a sua vida, para entrar na história. Nesta vitrine temos a reprodução da Carta Testamento de Getúlio Vargas. É um documento, cópia, né, do CPDOC, está nos arquivos do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, mas é a reprodução exatamente do documento que circulou no dia 24 de agosto pelas ruas do Rio de Janeiro. Aqui nós temos nessa vitrine um pijama,
que o Getúlio usava, e um buraco da arma, né, aqui. O pijama está precisando ser restaurado e esse ano teremos recursos para isso. E a arma realmente do suicídio. São objetos emblemáticos aqui no museu. Mas eu acho que as fotos aqui em frente, também do arquivo do CPDOC e da Fundação Getúlio Vargas, nos dão uma noção do que foi esse velório, a comoção do público, né? O jardim do museu, tomado de coroas, né? Pessoas passando mal, chorando, sendo atendidas. E essa foto aqui, que nos dá uma noção da multidão que acompanhou o velório de Getúlio até o aeroporto Santos Dumont para levar o seu corpo para São Borja, sua terra natal. É um cálculo, a estimativa é de 150 mil pessoas acompanhando o velório de Getúlio. Eu convidaria vocês agora para uma visita ao jardim. É um jardim encantador, com lago, com gruta, tudo feito, não existia o lago, não existia a gruta, foram feitos na reforma do jardim para receber a presidência da República. É um jardim muito agradável e muito frequentado pelos moradores do bairro, pelas crianças, e buscamos sempre estar fazendo atividades nele para atender ao público. Os jardins do Museu da República, projetados pelo paisagista francês Paul Villon, são verdadeiros oásis aqui no bairro do Catete. Com as suas palmeiras centenárias, suas árvores, seus chafariz, fazem parte de todo um cenário que engrandece a beleza do Palácio das Águias. E assim vamos encerrando o programa Nos Bastidores. Desde 1960, o Palácio do Catete se transformou em Museu da República e está aberto ao público. E você está convidado a conhecer. É um lugar imperdível no Rio de Janeiro. Venha até aqui.